Economia foi o cardápio principal do dia na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul nesta segunda-feira. O comportamento econômico e as perspectivas para o futuro foram os eixos principais tratados pelo palestrante do dia que esteve na SIC de Caxias do Sul. O economista da Fiergs, André Nunes de Nunes, apresentou diversos números e também teceu um panorama do momento econômico no Brasil e no mundo. O economista da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul foi o palestrante da reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul nesta segunda-feira. André Nunes de Nunes falou a respeito da retomada da economia, colocou perspectivas e também cenários. Ele traçou um diagnóstico do momento político e econômico do Brasil e também traçou um panorama político e econômico mundial que interfere diretamente no comportamento da economia. Ele finalizou a sua explanação aos empresários aqui na SIC Caxias do Sul, sendo otimista de que a economia vai crescer nos próximos anos, porém, num ritmo e num volume mais fraco do que ocorreu em anos anteriores. Ele acredita que a crise, o pior dela, já tenha passado. A gente vive, de fato, uma crise fiscal. Portanto, existem dois elementos que estão pesando dentro dessa crise fiscal. O primeiro deles é que tem uma crise de confiança. Dado que a gente não sabe se o governo vai conseguir, ao longo do tempo, conseguir recursos suficientes para fazer frente às suas despesas, isso gera muita incerteza no mercado. Além disso, essa crise fiscal faz com que os recursos sejam alocados de maneira ineficiente. Então a gente tem que gastar, a gente não consegue gastar com investimentos, não consegue gastar com coisas que vão fazer com que a gente cresça no longo prazo e tem que gastar com custeio. Portanto, isso também é outro elemento que tem influenciado bastante a nossa recuperação. De fato, então, a crise fiscal é um elemento, a questão do custeio e da forma como a gente gasta no setor público é um elemento muito importante para essa nossa lentidão em termos de recuperação. André, no curto prazo, qual seria a busca para agora, no curto prazo? É a reforma da Previdência mesmo a saída? Sim, a reforma da Previdência é uma condição necessária para a gente voltar a crescer, mas não é uma condição suficiente. Ela tem que vir acompanhada de outras coisas. Então a gente vai fazer a reforma da Previdência, isso vai ajudar para que a confiança continue elevada, mas a gente também precisa começar a endereçar reforma tributária, continuar com os projetos de privatização e de concessão. Tudo isso vai gerar um ambiente para a retomada do crescimento econômico. Não é uma retomada vigorosa, uma saída rápida dessa crise, mas ela tende a acontecer paulatina. O bom é que a agenda que a gente está adotando, ela parece correta, ela parece ir para a direção correta e eu imagino que a gente vai colher esses frutos nos próximos anos. Sobre a questão do crédito, é um empecilho, porque a gente percebe que o governo está tentando fazer uma abertura de crédito, mas a gente observa que o mercado não está absorvendo as linhas de crédito. O que está acontecendo? A gente vê muito claramente isso, uma redução do chamado crédito direcionado, aquele que vem do BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Esses bancos, eles tinham lá como eles conseguiam dinheiro através do endividamento do setor público, do governo federal. Então o governo federal está diminuindo o endividamento e como tem que fechar suas contas, está tirando dinheiro desses bancos para fechar a conta, dinheiro que ele tinha emprestado anteriormente. Portanto, tem um lapso, um espaço vazio em termos de crédito, principalmente para longo prazo. Isso, o mercado privado está com dificuldade de absorver, de ocupar esse espaço. Por questões regulatórias, por questão de ter um mercado ainda muito concentrado. Portanto, a gente imagina que isso é um dos fatores que está pesando para a recuperação lenta, a dificuldade em termos de crédito. Mas, por outro lado, a gente imagina que os próximos anos vai ser de relativa melhora também. Você falou ao longo da sua exposição no termo a retomada do crescimento econômico. Hoje, o que está barrando para que esse crescimento possa ser retomado com mais segurança? Olha, a gente refletiu no primeiro semestre muito daqueles impactos do final de 2018. Por conta lá de toda a eleição e o cenário internacional também, de aperto monetário, a gente viu, ainda que a taxa Selic não tenha subido, os juros subiram muito no último trimestre. Quando a gente olha aqueles juros ao consumidor, os juros da economia do dia a dia, eles não refletiram essa queda na taxa Selic. Agora, paulatinamente, eles tendem a refletir um pouco mais. Então, essa retomada foi interrompida ali depois da greve dos caminhoneiros, teve toda aquela incerteza por conta de tabelamento do frete, depois entrou a incerteza com relação à questão eleitoral e a gente colheu o baixo crescimento no final de 2018 e início de 2019. Então agora a gente vai voltar para aquela trajetória.
mas não é uma retomada muito rápida, não é uma retomada muito veloz, por conta que a gente tem que fazer o tema de casa, em termos de aprovação de reforma da Previdência, de começar a olhar para outras reformas, de começar a olhar para privatizações, concessões, até esses projetos começarem a maturar, demora um pouco para a gente colher em termos de crescimento econômico. Politicamente, qual é a influência, o reflexo do governo Bolsonaro no comportamento econômico? Olha, eu acho que os agentes econômicos, eles pareciam, né, bastante otimistas no início do governo. Quando a gente vê a confiança do consumidor, do empresário industrial, do empresário do setor de comércio e serviços, entrou um ano muito confiante e aí começou a ter embates entre o executivo e o legislativo. E a confiança começou a oscilar. Eu acho que isso é um processo normal dentro da medida em que a gente está trocando de governo, trocando de forma de fazer política. Os agentes econômicos começaram a entender essa nova forma, a entender esse novo governo. Isso acabou gerando, de certa forma, uma oscilação em termos de confiança, que eu acho que tende a melhorar nos próximos meses. André, dá uma sensação que o investidor brasileiro, né, ele está investindo fora do próprio país, ou seja, dá uma sensação que o poder, né, financeiro está indo para fora, está indo para o mercado internacional. Para trazer esses valores de volta, se é que realmente a análise está correta, o que o governo deveria fazer, qual é o rumo a tomar para isso? Olha, a melhor coisa que o governo pode fazer é começar a gerar superávit primário, começar a controlar suas contas, porque esse é o principal fator que acaba influenciando o investidor estrangeiro, o investidor brasileiro que decide ficar no exterior e não investir seus recursos aqui. Porque se tu não fizer, se não resolver a crise fiscal da maneira correta, que é gastando menos do que arrecada, a solução ela é simples e ela pode ser de 3 maneiras. Ou a inflação vai ser mais alta, ou a gente vai ter que recolher mais impostos, ou a dívida vai crescer e a taxa de juros vai ter que ser mais alta. Qualquer uma dessas 3 alternativas é ruim para o investidor. Portanto, o investidor faz um cálculo simples. Se o governo não fizer da maneira certa, ele vai ter que fazer da maneira errada. E da maneira errada vai ser ruim para mim. Vai ser ruim para o empresário, vai ser ruim para o investidor. Então, ele está aguardando ver se o governo vai conseguir fazer as coisas, resolver o problema da maneira correta. As reuniões almoço da SIC Caxias do Sul ocorrem todas as segundas-feiras ao meio-dia no restaurante Sica. Na próxima segunda-feira, a palestrante será a empresária farroupilense Maria de Lourdes Anselmi, que tratará o tema empreendedorismo e seus desafios. Casey Anselmi, TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.